E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o Sistema Solar. E vocês sabiam que o Sol é considerado uma estrela anã? Isso mesmo, o Sol é uma estrela pequena comparada com várias outras que existem no universo. Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais, então vem comigo! O Sistema Solar está localizado em uma galáxia do universo chamada de Via Láctea. E existem bilhões de outros sistemas localizados na Via Láctea. Então eu quero que vocês entendam que o Sistema Solar é apenas um dentre vários outros que existem nessa galáxia. Porém, nós iremos focar no nosso sistema, no sistema em que nós estamos localizados, o Sistema Solar. O nome desse sistema é devido à sua estrela mestre, que é o Sol. O Sol é uma estrela por sua capacidade de produzir calor e luz própria. E nessa emissão de calor e luz existe uma quantidade de energia muito grande. Só que, como eu falei, o Sol não é a maior estrela do universo. Existem outras estrelas bem maiores que o Sol. Oito planetas que giram ao redor do Sol, e esses planetas eles estão divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos planetas rochosos, que é composto por Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas têm em comum a sua superfície ser coberta de rochas e metais. Já o grupo dos planetas gasosos, o segundo grupo, é composto por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas têm em comum a sua superfície ser coberta por gases e outros materiais leves. Então, nós iremos passar para as características específicas de cada planeta. Então, vamos começar por Mercúrio, que é o primeiro planeta do grupo de planetas rochosos e o primeiro depois do Sol. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, ele é muito pequeno. E ele parece um pouco com a Lua, ele tem uma superfície cheia de crateras e isso lembra um pouco a Lua. Mercúrio não possui nenhum satélite natural e, apesar da temperatura lá chegar durante o dia, ou seja, na face de Mercúrio, que é voltada para o Sol, a picos de 400 graus Celsius, o que torna esse planeta muito quente, ele ainda assim não é o planeta mais quente do Sistema Solar. Esse posto vai para o segundo planeta do grupo de planetas rochosos e o segundo depois do Sol, Vênus. Vênus, ele é um planeta muito quente por causa que tem uma pesada nuvem de dióxido de carbono que cobre esse planeta, fazendo com que a temperatura lá seja muito quente. É um planeta que não possui satélite natural, não tem nenhuma lua lá em Vênus. E outra curiosidade de Vênus é que um dia lá dura mais que o ano inteiro. Exatamente isso que você ouviu. Um dia dura mais que o ano inteiro. Isso porque Vênus leva 243 dias terrestres para completar o seu movimento de rotação. Aqui na Terra, o movimento de rotação é completado com quantas horas? 24 horas, não é isso? Então, Vênus leva 243 dias terrestres para completar o seu movimento de rotação. O movimento de translação, ou seja, o movimento que Vênus leva para girar em torno do Sol, leva apenas 224 dias terrestres. Então, é por isso que um dia lá em Vênus dura mais que o ano inteiro. Então, saindo de Vênus, nós chegamos no nosso planeta, isso, o planeta Terra. E, apesar de ser chamado de planeta Terra, é um planeta que é coberto 70% de água. Então, 70% da superfície do planeta Terra é coberto de água. E essa característica, água no estado líquido, juntamente com vários gases que existem na atmosfera, que torna a vida possível aqui no nosso planeta. Então, é por isso que existe eu, você, seu cachorro, sua mãe, seu pai e qualquer tipo de vida que você pensar aí nesse momento. São essas duas características, a presença de água no estado líquido e gases que compõem a nossa atmosfera, que torna a vida possível aqui no nosso planeta. E, além disso, a Terra possui um satélite natural, que é quem?
Isso mesmo, ouvi Lua, exatamente, a Lua é o nosso satélite natural. Mas não se preocupem, nós teremos uma aula para falar somente de Terra e somente de Lua, tá? O objetivo da aula hoje é nós conhecermos os planetas que compõem o Sistema Solar. Então vamos partir para o quarto e último planeta do grupo de planetas rochosos, e o quarto depois do Sol, que é Marte. Marte é conhecido como o planeta vermelho. Isso é devido à sua superfície ter uma substância chamada de óxido de ferro. Então, tem óxido de ferro, isso faz com que Marte tenha essa aparência de planeta vermelho. Além disso, Marte não tem um só, e sim 2 satélites naturais. Tem Phobos e Deimos. São os satélites naturais lá de Marte. Então, imagina que louco você tá lá em Marte e vê não uma lua, mas sim 2 luas. Olha só como seria muito da hora. Além disso, pessoal, Marte é o segundo menor planeta do Sistema Solar. Ele só perde para Mercúrio. Então, Marte é menor que a Terra e menor que Vênus. Com Marte, encerramos o grupo de planetas rochosos, então vamos partir para o grupo de planetas gasosos. E o primeiro do grupo é Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é muito grande, ele é 11 vezes maior que a Terra. Além disso, a grande característica de Júpiter é a sua mancha vermelha, que é uma mancha que aparece em quase todas as fotos tiradas de Júpiter. Que na verdade essa mancha é uma tempestade que acontece lá. Além disso, Júpiter possui vários satélites. São 79 já confirmados. E nós temos aqui nesse exemplo algumas representações. Então, saindo de Júpiter, chegamos ao segundo planeta do grupo de planetas gasosos, que é Saturno. E ele também é o segundo maior planeta do Sistema Solar. A grande característica desse planeta é o seu gigantesco anel em volta dele. Além disso, Saturno é o planeta que possui mais satélites naturais já confirmados. São 82 satélites naturais, 82 luas. Saindo de Saturno, chegamos agora a Urano. Urano é um dos gigantes gelados. Ele tem uma superfície coberta por gelo, hidrogênio, hélio e metano. E uma característica bem marcante de Urano é a sua coloração azul. E essa coloração azul é dada pela presença de vários gases metanos. E o último planeta do Sistema Solar, o que fecha o grupo de planetas gasosos, é Netuno. Netuno é o outro gigante de gelo. Tem a sua superfície um pouco parecida com a de Urano, formado por hélio e hidrogênio, e também possui vários satélites naturais. Você deve estar se perguntando, mas e Plutão? Então, desde 2006, Plutão deixou de ser considerado um planeta. Isso porque ele é muito pequeno e não atende alguns requisitos que os planetas possuem para serem considerados planetas. Então, Plutão agora é considerado um planetoide. Quem já percebeu que durante o dia o Sol aparece em diferentes pontos, dando a impressão que ele está se movimentando no céu? Se sua resposta for sim, você é um bom observador. Mas você sabia que na verdade não é o Sol que se movimenta e sim a Terra? Pois é, na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais, então vem comigo! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre 2 coisas do planeta Terra: os seus movimentos e o formato do planeta Terra. Então, na aula passada, nós vimos que a Terra ocupa a 3ª posição do Sistema Solar. Se você não viu essa aula, volta lá no meu vídeo anterior e assiste ela, e depois que você vem ver essa, tá bom? Bom, mas para você que já viu, vamos continuar. A Terra, ela não fica lá estática no Sistema Solar, ela realiza movimentos. E um deles é o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela gira ao redor de si mesma, como um carrossel.
num carrossel, o carrossel gira e não sai do lugar. Então, esse é basicamente o movimento que a Terra realiza. Ela fica girando, girando e girando em torno de si. E o tempo que ela leva para completar essa volta completa ao redor de si é aproximadamente 24 horas. E a consequência desses giros são os dias e as noites. O lado iluminado pelo Sol é o dia, e o lado oposto ao que não está sendo iluminado pelo Sol, o que fica escuro, é a noite. É por isso que, quando aqui no Brasil tá de dia, lá no Japão, do outro lado do mundo, está a noite. Então, os dias e as noites são uma consequência do movimento de rotação da Terra. O segundo movimento que a Terra realiza é o movimento de translação. Lembrando que esses movimentos não é somente o planeta Terra que realiza, tá? Os outros planetas também realizam esses dois movimentos, tanto de rotação, que é o movimento que o planeta faz ao redor do seu próprio eixo, quanto o de translação. O movimento de translação é realizado em um caminho, e esse caminho é chamado de órbita. E diferentemente do que se pensava antigamente, a órbita ela não é redonda, ela não é feita em um círculo, ela é elíptica, tem um formato oval. E o tempo que a Terra leva para completar esse caminho, ou seja, para girar em torno do Sol e completar sua órbita direitinho, é aproximadamente 365 dias, o que é representado no nosso calendário por um ano. Porém, o ano não é completamente 365 dias, e sim 365 dias e 6 horas. No entanto, a cada 4 anos nós temos um dia a mais, porque 4 vezes 6 é correspondente a 24 horas, o que dá um dia. Então, para que o calendário fique em harmonia com o movimento da Terra em torno do Sol, a cada 4 anos acrescenta-se um dia no calendário. Assim, esse ano passa a ter 366 dias, que é chamado de ano bissexto. O ano que nós estamos hoje, que é o ano de 2020, vai ser um ano bissexto, um ano com 366 dias. E uma consequência dos movimentos que a Terra realiza, tanto o movimento de rotação quanto de translação, são as estações do ano, os solstícios e equinócios. Só que isso é um assunto para uma outra aula. Na aula de hoje nós só vamos focar nos movimentos e na forma da Terra. E por falar em formato da Terra, quem aí já ouviu falar que a Terra é plana? Sabia que por muito tempo se acreditou que na verdade a Terra era plana? Pois é, mas por volta de 300 a.C. começou vários estudos para provar que a Terra era redonda, através de experimentos e observações. E Aristóteles foi um dos defensores do formato da Terra, que a Terra era redonda, e ele chegou a essas conclusões observando eclipses lunares. Aristóteles observou que no eclipse lunar a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a sombra da Terra é projetada na Lua. E através disso ele percebeu que a borda dessa sombra é sempre curva. Daí Aristóteles afirmou que a Terra era redonda. Outro defensor do formato da Terra redonda, ou do formato da Terra esférica, no formato de uma bola, foi Eratóstenes. Ele fez um experimento muito simples, analisando a sombra de duas cidades, a cidade A e a cidade B. A cidade A era Alexandria e a cidade B era a cidade de Siena. E ele pensou, bom, se a Terra for plana, então a sombra vai ter a mesma dimensão nessas duas cidades, porque o Sol vai incidir na mesma altura nos dois objetos. Porém, ele verificou que isso não acontecia.
Na verdade, a sombra dos objetos eram diferentes, e com isso Eratóstenes concluiu que a Terra era arredondada. Então, para provar que a Terra é redonda, nós iremos realizar um experimento bastante parecido com o de Eratóstenes, que você pode realizar na sua casa. Então, vem comigo fazer o experimento. Para realizar o experimento, você vai precisar de objetos bem simples e que provavelmente você tem em casa. Eu vou utilizar uma folha de papel, no caso eu vou utilizar a folha de papel A4, mas se você não tiver em casa, você pode pegar uma folha de papel de caderno ou qualquer folha que você tiver em casa. Vou precisar de um celular ou uma lanterna, só vou precisar da fonte luminosa do celular ou da lanterna, tá? E vou precisar de objetos que fiquem em pé, então eu vou pegar o bocal dessas duas canetas aqui para ser o objeto que fica em pé. E também vou precisar de uma régua, então esses são os objetos que eu vou precisar. Então aqui no nosso modelo, nós vamos representar um modelo bem parecido com o que Eratóstenes representou. Duas cidades, a cidade A e a cidade B, uma fonte luminosa que está sendo apoiada, representando o Sol, e essa fonte luminosa está saindo ali da lanterna do celular. E aí nós temos dois objetos, que no caso vai ser os postes. O objeto A da cidade A e o objeto da cidade B. Então, vocês podem perceber que esses dois objetos formam uma sombra, não é isso? Então, essa luz incide nesses objetos e faz com que haja uma sombra neles. E agora, está visivelmente percebendo que o tamanho dessa sombra é diferente, mas eu vou medir para vocês verem como que essa sombra é mesmo de tamanhos diferentes nesses dois objetos. Então, enquanto a sombra desse objeto B aqui tem basicamente meio centímetro, aqui só tem 0,2 centímetros aproximadamente. Isso prova que Eratóstenes estava muito correto quando ele falou que o formato da Terra era redonda. Por que esse experimento mostra que a Terra não é plana? Porque se a Terra fosse plana, o Sol iria incidir aqui nesses dois objetos, e como ele estaria na mesma superfície que a Terra, esses objetos teriam a mesma sombra, ou seja, a sombra teria a mesma dimensão, seria do mesmo tamanho. Mas nós vimos no nosso experimento que, na verdade, uma sombra deu menor que a outra. Isso prova que a Terra tem um formato arredondado, um formato esférico. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês estejam em casa, se cuidando, lavando as mãos e não esquecendo de, quando for sair, usar a máscara. Então, um beijo para todos e até a próxima aula.